Então, quer vir aqui ler? Pode ser o Felipe. Oh, benção. Então venha. Venha, jovem. Representa Pedro. Venha, jovem Pedro. Isso é propaganda enganosa. Esses pedros são pedras firmes. Deixa eu pular. Não tem que eu. Também todos os chefes dos sacerdotes e o povo aumentavam mais e mais as transgressões, segundo todas as abominações dos gentios, e contaminaram a casa que o Senhor tinha santificado em Jerusalém. O Senhor, Deus de seus pais, começando de madrugada, falou-lhes por intermédio dos seus mensageiros, porque se compadecera do seu povo e da sua própria morada. Eles, porém, zombavam dos mensageiros, desprezavam as palavras de Deus e mofavam dos seus profetas, até que subiu a ira do Senhor contra o seu povo, e não houve remédio algum. Por isso, o Senhor fez subir contra ele o rei dos caldeus, o qual matou os seus jovens à espada na casa do seu santuário, e não teve piedade nem dos jovens, nem das donzelas, nem dos velhos, nem dos mais avançados em idade. A todos os deu nas suas mãos. Todos os utensílios da casa de Deus, grandes e pequenos, os tesouros da casa do Senhor e os tesouros do rei e dos seus príncipes, tudo levou ele para a Babilônia. Queimaram a casa de Deus e derribaram os muros de Jerusalém. Todos os seus palácios queimaram, destruindo também todos os seus preciosos objetos. Os que escaparam da espada, a esses levou ele para a Babilônia, onde se tornaram seus servos e de seus filhos, até o tempo do reino da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados. Todos os dias da desolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram. Porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá, que entre vós é todo o seu povo, que suba e o Senhor, seu Deus, seja com ele. Amém. Obrigado, Pedro. Pepezão. Irmãos, nós vamos tratar então aqui a respeito do cativeiro da Babilônia. Esse cativeiro foi um divisor de águas para a história do povo de Israel. A história é contada antes do cativeiro e depois do cativeiro, de tão grande importância que se deu o cativeiro da Babilônia. O que é o cativeiro da Babilônia? É quando o povo foi levado como escravo para a Babilônia. Um outro rei subjugou o povo e levou o povo de Israel, o povo de Deus, como escravo para a Babilônia. Nesse pequeno intervalo de tempo que nós lemos aqui no texto, demorou quanto tempo? 10 minutos? As duas leituras? Se passaram 50 anos, desde a invasão e a deportação para a Babilônia, até a ordem de Ciro. Eles foram levados por Nabucodonosor, depois um outro rei, né? Depois o rei Ciro, que era persa, tomou da mão dos babilônios e aí autorizou a volta. E nessa pequena leitura de 10 minutos, 5 minutos cada leitura, então teria se passado 50 anos. Não é interessante?
O profeta Jeremias fala a respeito de um cativeiro de 70 anos. Fica com isso na cabeça, que nós vamos conversar a respeito. O texto que nos é proposto aparece na parte final do segundo volume do livro de Crônicas. Nesse texto, o cronista refere-se a dois fatos históricos. Primeiro, a levada do povo como escravo, e o segundo fato histórico é a autorização do imperador para que o povo voltasse para Israel. Teriam se passado então 50 anos. A autorização dada pelo rei Ciro para o regresso dos exilados a Jerusalém, após a queda da Babilônia em 538 a.C. Através disso, o povo de Deus conheceu a dramática experiência do exílio. E aí, nós somos tendenciosos e somos convidados a pensar na barganha que houve entre Deus e o povo. O texto deixa claro que Deus já estava farto do pecado de Israel, e por isso Deus permitiu que o povo fosse levado cativo. O crente que tem uma leitura rasa desse texto e que não busca estudá-lo com profundidade, vai tirar uma teologia, a chamada teologia da barganha desse texto, né? Se Israel andar direito, eu não levo cativo. Não é isso que a gente tende sempre a pensar? Se Israel fizer tudo direitinho, ele não é levado cativo. Do contrário, nós somos forçados a pensar que o contrário é verdadeiro também. O povo foi levado cativo porque era mau, porque era prostituto, porque se prostituía com outros deuses. E a teologia do cronista vai muito além disso. O texto, embora fala de subjugar, submissão, o texto, embora conta uma tragédia terrível, ele quer mostrar única e exclusivamente que Deus ama, e que o castigo não é um fim em si mesmo. Antes, o castigo é por amor, e Deus não faz o povo ir para o cativeiro como castigo e se diverte às custas do povo. Deus não é um déspota, um tirano que gosta de ver maldade, que gosta de ver o povo sofrer. Não. Deus é um Deus maravilhoso. Embora o povo seja mau, Deus continua sendo um Pai amoroso, um Pai dedicado, um Pai que cuida da sua criação até hoje. Jesus Cristo disse assim: o meu Pai trabalha até hoje. Então Deus não é um Deus desligado, não é um simples criador que cria algo e entrega ao seu próprio cuidado. Antes, Ele é um Deus amoroso que cuida, um Deus que disciplina, um Deus que discipula, um Deus que trata, um Deus que ordena, um Deus que coordena, e tudo está sob o seu poder. Aleluia. Amém. À primeira vista, nós podemos cair no engodo dessa teologia mentirosa que tem circulado pelo nosso tempo, de que se nós fizermos algo, Deus nos recompensa. Do contrário, se nós não fizermos, Deus nos castiga. O cronista é muito claro quando ele compara a saída do povo com a chegada do povo. Ele diz nas entrelinhas que Deus é Deus de amor e que Deus é Pai amoroso. A teologia da restituição apresentada pelo cronista, a fidelidade de Deus é recompensada com a vida e bênção, e a infidelidade é castigada com sofrimento. Isso é coisa de homem. Tem evidentemente as suas limitações e os seus perigos. Levadas às últimas consequências, pode sugerir que nós podemos barganhar com Deus
nós podemos negociar com Deus, nós podemos achar que conseguimos e conquistamos a salvação ou as bênçãos de Deus na nossa vida através de bons procedimentos, ou através de rezas, ou através de cultos, ou através de qualquer outro ritual. Engana-se quem se aproxima do texto como um texto de barganha. Embora usando elementos teológicos e formas de expressão típicas de uma época, o cronista recorda-nos, no entanto, algo que é incontestável. Quando o homem prescinde de Deus e escolhe o caminho do egoísmo e da autossuficiência, ele é entregue à dor e é entregue a si mesmo. Sabe, meus irmãos, nós somos maus o bastante para destruirmos a nós mesmos. Então, quando o povo decide por conta própria, e Deus manda os profetas anunciar o arrependimento, chamar o povo ao arrependimento, e o povo decide por conta própria andar nos maus caminhos, e o povo decide por conta própria fazer o que não agrada ao Senhor, o povo está trazendo para si todas as consequências dos seus maus caminhos. Quando o povo decide fazer as coisas a seu próprio modo e prescinde de Deus e deixa de consultar o Senhor Todo-Poderoso, o povo está entregue a si mesmo. E o ser humano entregue a si mesmo é capaz das maiores loucuras e das maiores atrocidades. A perspectiva de que a libertação do cativeiro é comandada por Deus e de que Deus oferece ao seu povo a oportunidade de um novo começo aponta no sentido da esperança. Com tudo que o ser humano ainda acha que pode, acha que deve, Deus ainda o dirige, o ama, Deus o corrige, Deus ainda coloca em nós uma ponta de esperança. Interessante os dois salmos que foram lidos, né, pastor? Um salmo do exílio, quando o povo, às beiras dos rios da Babilônia, olhava na direção de Jerusalém e chorava, e cantava louvores tristes, cânticos tristes, olhando para Jerusalém. E o outro salmo, quando o imperador decreta a volta do povo, sabe? Esses 50 anos, vamos falar a respeito. 50 anos foi o tempo da levada do povo cativo até o retorno do povo para a Babilônia. Mas o profeta disse 70, está lembrado que Jeremias disse 70? Na verdade, Israel não tinha que aprender nada na Babilônia, né? Quando é tempo de aprendizado, a Bíblia usa o número 40, 400. Israel ficou 400 anos na escravidão do Egito. Por quê? Porque não era um povo ainda. Israel era um amontoado de gente, era o Israel clã, habitavam em tendas, não tinha noção do que era ser um povo. Então, Deus mandou para o Egito e foi necessário 400 anos para que eles aprendessem a ser uma nação. Eles saíram, entraram uma tribo e saíram do Egito como um povo, já uma nação, e depois em Davi foi estabelecido como nação propriamente dita. Então eles aprenderam a ser nação no Egito. Assim também no deserto. O povo estava aprendendo a lei, estava aprendendo a consequência do não cumprimento da lei. É tempo de aprendizado. Foram 40 anos no deserto. E Jesus Cristo ficou 40 dias no deserto, em jejum. Lembra? Lá no Novo Testamento? Pois é, Jesus Cristo estava cumprindo o tempo de aprendizado. O Espírito Santo estava tratando Jesus, homem, para que ele entendesse, compreendesse, se preparasse e saísse revestido de força para enfrentar tudo que ele haveria de enfrentar. Mas o profeta cita 70, ele poderia ter falado 40, né? Se fosse para aprender alguma coisa. Não, Israel não tinha que aprender nada no cativeiro. Na verdade,
O cativeiro remete, os 70 anos do cativeiro remete ao jubileu, que o povo há muito não cumpria. O povo tinha se distanciado da lei de Deus. O povo tinha abandonado os preceitos que Deus tinha dado para eles no deserto. O povo passou a ignorar aquelas coisas. E Deus, farto da maldade dos homens, precisava ensinar o povo de novo que a terra precisa descansar. Tem que se cumprir o tempo do jubileu. Há que se cometer, de praticar justiça de novo. Você precisa devolver a terra àqueles a quem é dono de verdade. Os grandes e poderosos latifundiários roubavam, pegavam a terra como forma de pagamento, e a lei dizia que eles tinham que devolver aquilo, e eles há muito não devolviam às famílias, os pequenos agricultores. O povo estava sendo roubado pela elite, o povo estava sendo maltratado, e o povo estava distante da lei de Deus e deixava de praticar os rituais do culto. E Deus chama o povo. Lá na Babilônia, Deus mostra para o povo que a terra precisa descansar, que as coisas de Deus precisam ser cumpridas, e as ordenanças de Deus são para ser cumpridas. Então, quem sabe esse período, conforme diz Jeremias, não tenha sido para restabelecer a ordem ali na Palestina, no Israel, já que uma terra tão cansada, tão sofrida, tão desgastada pelo próprio pecado do povo. O que podemos então aprender de interessante para as nossas vidas hoje? Nós sabemos que Deus é Deus de amor, Deus maravilhoso, um Pai amoroso. E nós vemos Ele permitindo a ida do povo para o cativeiro. E nós vemos que o povo fica no cativeiro e cumpre o seu período de cativeiro. E o próprio Deus ordena que o rei Ciro libere o povo. Nós podemos então aprender que Deus é Senhor da história, que Deus é Senhor absoluto de tudo, que nada acontece ao acaso, que Ele tem o controle de todas as coisas. É difícil demais nós compreendermos isso, irmãos. Quantas vezes nós repetimos esse jargão que corre por aí: esse mundo está perdido. Quantas vezes nós amaldiçoamos nossos governos, amaldiçoamos aquele coisa feia do Trump, só aparece com um cara de mal-humorado na televisão. Quantas vezes nós amaldiçoamos, maldito, subjuga os miseráveis. Deus tem controle sobre a história, e como ribeiros de água, assim é o coração dos reis nas mãos do Senhor. Move para onde Ele quer. Acredite ou não, a sua vida está nas mãos do Senhor. E isso que você está passando, esse cativeiro, esse sofrimento, esse desencontro, é providência de Deus, e é tratamento de Deus, porque Deus não é Deus de vingança. Deus é Pai amoroso, que trata e que cuida daquele que ama. Aleluia. Tudo isso que o povo passou, era um recomeço. Sabe, eu entrei no seminário e eu sou o mais velho da turma. Tem aquele monte de menininho, e aí tem o tiozão de barba branca lá. Mas eu preciso passar por isso, sabe, irmãos? E aí eu fico, no começo eu ficava questionando: mas Senhor, o que eu faço? Senhor, eu tenho que passar por isso? E aí o Espírito Santo colocou no meu coração que em Jesus nós temos um recomeço. Irmãos, talvez você não compreenda agora, de imediato, o que você está passando. Nós tivemos uma notícia horrível esses dias, que um amigo nosso perdeu a esposa, né, Cristina? Recém-casado, e foi assaltada. Que notícia horrível. E o que dizer numa hora dessa, né? O que dizer diante de tanto sofrimento? E o pior de tudo, ele é ateu.
para nós que sofremos, que Jesus Cristo nos alertou, Ele pediu ao Pai que não nos tire do mundo, mas que nos livre do mal. Mas nós que somos acometidos muitas vezes com algumas circunstâncias que nós não compreendemos, nós temos esperança, porque nós estamos no Senhor da esperança. O Senhor Jesus nos enche de esperança, e o Espírito Santo renova em nós todos os dias a esperança. Mas eu fico imaginando aquele rapaz tão novo e que não acredita em Deus. Se tudo nos for mal, se as coisas forem contrárias, nós ainda temos a nossa fé em Jesus Cristo, que nos garante que o nosso lugar não é aqui, e que nós temos algo maior, e que se os nossos olhos fecharem, o nosso corpo entrar em falência, nós temos para onde ir, porque o Senhor Jesus assim nos prometeu. Eu fico pensando nessas pessoas que não têm essa esperança. Você, meu irmão e minha irmã, que está passando então por algum problema, alguma situação terrível, que o Senhor tenha misericórdia de você, e que você se conscientize que o sofrimento não é um fim em si mesmo, né? Que as nossas provações não são um fim em si mesmo, elas são para nos aperfeiçoar, elas são para o nosso crescimento, e elas são para produzir em nós frutos de vida eterna. Amém. Nós somos povo de Deus, somos raça eleita, nós somos nação santa, e Deus não lançará a mão de nós, aleluia, e Ele fará o que preciso for para nós nos tornarmos cidadãos do novo reino, do reino de Deus. Amém. Que o Senhor possa nos abençoar e que possa nos mostrar uma nova perspectiva. Com Jesus nós temos um recomeço, com Jesus nós temos direito a recomeçar, com Jesus nós podemos fazer de novo, com Jesus nós podemos recomeçar, aleluia. Há um determinado tempo da minha vida que eu achei que a minha vida tinha terminado, e aí eu ouvi aquela música, eu acho que é do Fernandinho, né? Uma nova história Deus tem para mim. E cada vez que eu ouvia essa música eu chorava, mas chorava e chorava. Eu sou meio chorão. E aí eu orava e falava: Senhor, então me mostra uma nova história, Senhor. Todos os dias eu vinha trabalhar ouvindo aquela música: uma nova história Deus tem para mim. Jesus é o nosso recomeço, aleluia. E Deus honrou, restabeleceu, restituiu, e hoje, graças ao Senhor, Ele me colocou de volta para pregar, que era aquilo que eu mais gostava de fazer, e Ele me restituiu a casa, Ele me deu vida de novo, esperança, e hoje, graças a Deus, eu recomecei. E louvado seja Deus, porque Ele tem me dado força e tem honra. Amém. Não me deixou afundar no lamaçal. O Senhor me preservou, me guardou, assim como Ele cuidou do seu povo no cativeiro. Em meio ao sofrimento, Deus não permitiu que os meus pés vacilassem. Em meio a tantas bobagens que nos passou pela cabeça, o Senhor não permitiu. E muitas vezes eu estava muito perto de fazer uma bobagem e o Senhor tirava. Uma vez eu estava pertinho de fazer uma bobagem, e aí chegou um cara chato do meu lado e começou a falar, e eu pensando: esse infeliz não vai embora, eu quero fazer uma besteira. E o infeliz não ia embora, ele ficou falando, até que ele falou assim: Deus te ama, rapaz. E eu disse: ué, mas eu sei disso. E o que eu estou fazendo aqui? Não é? E aí Deus honrou e me lembrou dos laços do casamento. Amém. Amém? Eu vou orar agora, irmãos. E o Espírito Santo nos comove, né? E a gente não compreende muito bem o porquê de Deus, mas Ele sabe. Rapaz, olha o que você está pensando. Ele fala sempre no meu ouvido: rapaz,
tire isso da cabeça. Quantos de nós já ouvimos essa voz maravilhosa, esse doce sussurrar do Espírito no nosso ouvido, dizendo: aqui não é o seu lugar, você está de passagem, isso não é para você fazer. Quantos de nós já ouvimos isso? O Espírito Santo de novo está sussurrando essa noite: não faça isso, porque Deus tem vida e vida eterna para nos dar. O Senhor é dono da vida, e embora as adversidades venham, não obstante a isso, Ele continua sendo o Senhor da vida, e Ele te ama, e Ele trata de você, e o que você está passando é para o seu crescimento, é para o seu crescimento espiritual. Sabe por quê? Porque Ele tem projeto para você. Você não vive a esmo, e não é por acaso que você existe. Deus é Deus de projeto, e Ele tem projeto para a sua vida. Amém? Vamos orar? Eu gostaria de convidar nosso querido pastor